Aleluia, eu estou muito feliz, né, de poder estar aqui mais uma vez reunido com os irmãos para assim louvar e bendizer o nome do Senhor e aprender um pouco mais da palavra que liberta. Assim como disse Jesus em João 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa é a verdade, a palavra de Deus. Amém? Abra a tua Bíblia em Atos dos Apóstolos, onde nós encontramos o tema dessa campanha, seu capítulo 2, louvado seja o nome do Senhor, onde fala da descida do Espírito Santo. Glória a Deus. Amém, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concediam que falasse. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Você está dando glória em nome de Jesus? Amém, irmãos? Palavra abençoada da parte de Deus, ao qual marca um grande evento, a qual Deus havia prometido ao povo de Israel há muitos e muitos tempos atrás. Louvado seja o nome do Senhor. Se nós pararmos para analisar o que nós lemos, louvado seja o nome do Senhor, nós vamos entender que essa promessa foi feita, louvado seja o nome do Senhor, desde o princípio. A promessa de Deus era que o Espírito Santo de Deus voltasse a estar no homem. Meu Deus. Porque outrora, irmão, se você pegar a tua Bíblia no Antigo Testamento, você vai ver que os homens, eles eram usados pelo Espírito Santo de Deus, mas não de uma forma, louvado seja o nome do Senhor, completa. Mas pastor, o que é isso que está dizendo? É sim, irmãos. A palavra ela testifica que o Espírito naquela época tomava posse daquele homem, por aquele instante, fazia o que tinha que fazer e se retirava. Foi assim na vida de Saul, irmão. A palavra do Senhor diz que o Espírito se apoderou de Saul. Meu Deus. E ele se tornou um homem cheio de vigor para lutar por Israel. Mas Saul, como se mostrou, louvado seja o nome do Senhor, um homem rebelde, um homem sem princípios, o Espírito Santo bate em retirada, louvado seja o nome do Senhor. E pelo contrário, mais tarde a Bíblia diz que o próprio Deus envia um Espírito para perturbá-lo. Louvado seja o nome do Senhor. Como assim Deus enviar um Espírito mau? Sim, todos estão debaixo do poder de Deus. Deus dá ordem a qualquer um que está em qualquer plano, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer que Davi, moço ainda, ele era usado pelo Espírito Santo para ir lá e tocar o instrumento, e aquele espírito maligno partir em retirada, louvado seja o nome do Senhor. Nós temos um exemplo assim também, irmãos, na vida de Sansão. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que o Espírito se apoderou de Sansão e ele matou milhões, milhares de inimigos. Mas quando o Espírito saiu, irmãos, sabe o que acontecia? Sansão ia para o prostíbulo. Sansão ia se prostituir. Como assim, irmão? É o que eu estou te dizendo. O Espírito descia, fazia o que tinha que fazer e ia embora. Porque a Bíblia nos diz no Novo Testamento que o Espírito Santo não habita em templo imundo. Louvado seja o nome do Senhor. Você está entendendo, irmãos? O propósito de Deus era operar e sair. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus, ele tinha uma promessa. E ele começa a falar pela boca dos profetas e também pela boca de Davi, que um dia, louvado seja o nome do Senhor, essa ligação seria estendida perpetuamente. Louvado seja o nome do Senhor. Essa ligação voltaria a ser uma ligação perpétua, eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o povo não deu crédito. Assim como diz Isaías, louvado seja o nome do Senhor, no
seu capítulo 53, quem deu crédito à pregação naquela época não deram crédito, como muitos têm feito hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Em se tratando do Espírito Santo, irmão, nós estamos tratando do assunto sério, de assunto ao qual pode destinar a tua vida: salvação e condenação. Sabe por quê, irmão? O apóstolo Paulo, ele foi ousado em dizer em uma das suas cartas: e se alguém não tem o Espírito, esse alguém não é de quem? Dele, não pertence a Cristo. Para você ver a seriedade do assunto. A Bíblia vai dizer, louvado seja o nome do Senhor, também no Êxodo, no tempo de Moisés, que quando Deus usava Moisés para liderar aquele povo pelo teu Espírito, pois havia uma porção do Espírito de Deus sobre Moisés, uma porção, assim como houve na vida de Elias, na vida de Eliseu. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que o povo, ele se levantou contra Moisés. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Eles também queriam ser usados por Deus. Mas uma coisa é você ser usado por Deus, e outra coisa é você estar na condição de ser usado por Ele. Porque Deus é Deus de princípios. Deus não é Deus de bagunça. Não, nunca foi. Mas só que sabe o que acontece, irmãos? Moisés era homem, falho, carne. E o sentimento dele levou a ele conversar com Deus e dizer: ei, não foi eu que pari esse povo. Louvado seja o nome do Senhor. Esse povo não é meu, é teu, Deus. Deus de poder. Eles estão dando trabalho, mas não são meu. E Deus esperava, eu creio assim pela história, que Moisés dissesse assim: é seu, cuida, mata, destrói, faz o que tu quiser. Mas Moisés não. A porção do Espírito que estava sobre Moisés, ele tinha tanto princípio que ele dizia assim: mata a mim, Senhor. Sabe o que Moisés estava querendo dizer? Que sofra eu, mas não a igreja. Porque ele entendia que a igreja sempre é do Senhor, sempre foi e sempre será do Senhor. Só que Deus, ele não deixa passar. O povo queria, pastor Moisés, então o povo haveria de ter. Então Deus disse para Moisés: olha, Moisés, por conta de tudo que está acontecendo, eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar da porção do Espírito que está sobre você e vou dividir entre 70. Vai estar te ajudando, te auxiliando na obra, né? Um diácono, um presbítero, um obreiro, né? Louvado seja o nome do Senhor. Alguém que toca o instrumento. Eu vou arrumar, Moisés, para você não ficar sobrecarregado. E a Bíblia diz que Deus tira da porção do Espírito que está sobre Moisés. Imagina que porção, hein? Porque a porção que estava sobre ele foi dispersa em mais 70 e ele ainda estava cheio. Repete comigo: ele ainda estava cheio. A glória. Glória a Deus. Só que acontece o seguinte, obreiro Micael: aqueles que estavam ao redor de Moisés e foram cheios do Espírito, diácono, começaram a profetizar ali. E Josué viu que dois estavam profetizando por lá de fora. E chegaram até Moisés e disseram: ei, Moisés, tem dois que estão profetizando, mas estão lá do lado de fora. Tu quer que eu vou lá e peça a eles de profetizar? Meu Deus. Glória. Moisés vai olhar para ele e vai dizer: ué, tu tem ciúmes por mim? Tu tem ciúmes por mim? Moisés estava querendo dizer: quem devia estar com ciúmes sou eu, porque foi repartido o que é meu para eles, ou o que é Deus para mim e agora para eles. Quem dera se todo Israel profetizasse. Já era Moisés querendo dar a entender que em breve o Espírito Santo desceria sobre toda a carne. Louvado seja o nome do Senhor. É forte isso, irmãos. Mas, irmãos, voltando para aquilo que nós acabamos de ler, louvado seja o nome do Senhor. Esse livro de Atos dos Apóstolos, louvado seja o nome do Senhor, para mim, louvado seja o nome do Senhor, poderia também estar assim: Atos do Espírito Santo, louvado seja o nome do Senhor. Porque é neste livro, louvado seja o nome do Senhor, que nós vamos ver o Espírito Santo tomando, não roubando. Eu sou contra esse negócio da gente dizer que o Espírito está roubando, que o Espírito está incomodando. Não, o Espírito, ele nos completa. O Espírito, com toda a educação, ele nos transforma, ele nos leva a fazer aquilo que Deus manda.
Louvado seja o nome. Ele é santo, irmãos. Ele é santo. A Bíblia vai dizer, irmãos, aqui, que quando verdadeiramente esse livro foi escrito, louvado seja o nome do Senhor, para contar o ato dos apóstolos, vai contar a história dos apóstolos depois de serem cheios do Espírito Santo. Quem é que sabe o que é ser apóstolo? E se eu te perguntasse o que é preciso para ser apóstolo? Ser discípulo primeiro. Um discípulo depois se tornaria apóstolo, seria ensinado e transformado em apóstolo. Louvado seja o nome do Senhor. Só que é o seguinte, irmão, nós olhamos para a Bíblia e nós vemos que no dia de hoje está muito diferente. As pessoas muitas das vezes vêm para a igreja, irmãos, para buscar o teu milagre, para ser curado. Louvado seja o nome do Senhor. Para ser, louvado seja o nome do Senhor, mudar a trajetória financeira. Eu já estive em lugares assim, irmãos. Só que, se nós olharmos para a vida dos discípulos, vocês já viram na Bíblia os discípulos pedindo Jesus Cristo para ensinar eles a operar um milagre? Já? Nessa Bíblia não. Nunca. Pelo contrário, louvado seja o nome do Senhor. Você vai escutar os discípulos dizendo assim, Senhor, ensina-nos a orar. Porque eles eram discípulos e eles estavam preocupados em estender uma relação com o Todo-Poderoso. Primeiro, irmão, milagre, presta atenção, milagre tem o seu objetivo. Nós vemos na Bíblia que o próprio Jesus Cristo disse, olha, se não verem os sinais, não crerão. Mas ele fala isso com tristeza, porque eles queriam que eles crescem naquilo que já havia sido dito pelos profetas e estava sendo dito por ele. Por isso, irmãos, que todas as vezes que Jesus iria curar alguém, ele dizia, olha, vai, a tua fé te curou. Ele estava querendo dizer, o milagre está perto de todos aqueles que creem. Mas, espera lá, irmãos, primeiro nós temos que estar dentro dos princípios. Primeiro nós temos que aprender a ser discípulos. E Jesus, ele sabia bem o que ele estava dizendo. Quando nós entramos no livro dos Atos dos Apóstolos, nós vemos Lucas escrever esse livro. Lucas, ele vai nos dar a entender que esse é o segundo tratado. Ele está fazendo menção, louvado seja o nome do Senhor, ao Evangelho de Lucas, que ele também escreveu. E que no seu capítulo 24 ele conta a respeito da ascensão de Jesus, dos 40 dias que Jesus esteve na terra depois da ressurreição. Ele conta essas maravilhas, louvado seja o nome do Senhor. Mas dentre estas coisas, quando ele começa esse livro, ele vai lembrar de quê? Da promessa. Se ele termina o livro de Lucas falando da promessa, ele começa o livro de Atos dos Apóstolos falando da promessa. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, essa promessa que chegou ao Atos dos Apóstolos, ela ficou adormecida durante 400 anos. Esse é o período que se chama de período interbíblico, ao qual Deus ficou sem se comunicar com o homem. Ou seja, Deus não usou, louvado seja o nome do Senhor, do Espírito dele para com ninguém. Ninguém. Deus ficou em silêncio. A promessa estava adormecida. Agora vira para o teu irmão e diga para ele, olha, ainda que demore, se Deus falou, está falado. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda que demore, se Deus decretou, está decretado. Eu fico vendo muita gente, foi boa, né? Eu fico vendo muita gente dizendo que Deus ele sonhou com isso para você. Não, Deus ele não sonha, irmão. Deus decreta. Existe uma diferença entre sonhar. Quem sonha é homem. Deus decreta. Deus, quando decreta, louvado seja o nome do Senhor, não tem anjo no céu, não tem diabo no inferno, não tem homem na terra que pode revogar o que ele decretou. Não tem. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus ele tinha decretado que ele desceria como Espírito sobre toda a carne. Ele disse através de Joel, louvado seja o nome do Senhor. E ele disse que esse Espírito viria sobre os filhos,
sobre as filhas, sobre os servos, as servas, sobre os anciões, sobre todos. Mas ele não chegaria de qualquer forma, pastor. Não. Ele chegaria para mudar a sua e a minha, louvado seja o nome do Senhor. Expectativa. Louvado seja o nome do Senhor. Ele traria sonhos, traria revelações, traria profecias, mudaria o cenário. E hoje o que nós vemos, louvado seja o nome do Senhor, é que tem muita gente perdida em meio à promessa, louvado seja o nome do Senhor. Mas tudo porque não guardou os princípios. A Bíblia vai dizer que Jesus, antes de subir aos céus, ele vai dar uma ordem aos discípulos. E ele vai dizer que eles devem permanecer em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. Até que chegasse o Pentecostes. Ninguém sabia, pastor, que seria naquela data. Ninguém. Louvado seja o nome do Senhor. Ninguém. Mas nós entendemos, louvado seja o nome do Senhor, que se Jesus ressuscitou no domingo, ficou, que é o primeiro dia da semana, ficou ainda 40 dias, juntamente com os discípulos, antes de ser assunto ao céu. E depois de ter subido, o Espírito desceu em Pentecostes no dia da festa, porque a palavra Pentecostes, irmãos, é uma palavra grega para 50º. Ou seja, a festa começava no 50º dia depois da Páscoa. Jesus, ele foi assunto ao céu no 40º dia. E no 50º dia, o Espírito desceu. Ou seja, aqueles homens e mulheres entraram para aquele lugar e oraram durante 10 dias, sem cessar. A Bíblia diz que eles estavam lá em plena comunhão. Só que há um fato, irmãos, entre as linhas da Bíblia, louvado seja o nome do Senhor, que através de pesquisas, estudos, você entende que não foram só os discípulos que começaram essa campanha. Não foram. Haviam mais ou menos naquela época de convertido umas 520 pessoas. Só que quando desceu a promessa, mais de 1/3 da igreja estava dispersa. Sabe o que Deus nos ensina aqui, louvado seja o nome do Senhor? A promessa é sim para todos, mas para todos que esperam, para todos que verdadeiramente acatam, louvado seja o nome do Senhor, aquilo que Jesus Cristo ordenou e não se movem. Não, louvado seja o nome do Senhor. Recebem o princípio de Deus e continuam e permanecem. Sabe o que mais nós vemos hoje, louvado seja o nome do Senhor? É muita gente dizer que está cheio do Espírito. Só que está cheio do Espírito falando mal dos outros. Está cheio do Espírito, louvado seja o nome do Senhor, criticando um ao outro. Está cheio do Espírito tendo inveja. Está cheio do Espírito no adultério. Pode ser qualquer Espírito, menos o Espírito Santo de Deus. Não, esse não, louvado seja o nome do Senhor, porque esse não se confunde. Sabe o que Jesus estava querendo ensinar para aqueles discípulos? Olha, eu vou subir sim aos céus, mas não tem como deixar vocês sozinhos. Não tem. João 14, ele disse o quê? Que ele iria ao Pai, louvado seja o nome do Senhor, mas enviaria outro Consolador. Glória a Deus. Era a promessa de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Não só para os israelitas, irmãos. Não só para os israelitas, mas para todos que acreditassem na promessa. Eu quero saber aqui na igreja, quem acredita na promessa, louvado seja o nome do Senhor? Glória a Deus. Quem acredita nessa promessa, a qual Deus fez, louvado seja o nome do Senhor, e que abrange a todos. Ei, eu posso te falar uma coisa nessa noite? Ei, não tem mudança sem o Espírito Santo, não. Não tem. Não tem vida plena com Deus sem o Espírito Santo. Não tem. Pastor, mas como é que eu faço para receber o Espírito Santo? Louvado seja o nome do Senhor. É só ter princípio. Não é correndo atrás de milagre, não, irmão. Porque milagre é consequência de quem tem princípio. Louvado seja o nome do Senhor. É a mesma coisa, irmão, se você chegar, vou dar um exemplo, num jovem, num homem ou uma mulher que tem princípio e é cristão.
Louvado seja. Sabe por que eu estou falando isso, pastor? Porque tem muita gente que não é cristão, mas tem princípio. Só não é o nosso mesmo princípio, mas tem princípio. Louvado seja o nome do Senhor. Aí você chega para alguém que é cristão e tem princípio e vai fazer uma brincadeira assim com ela assim, ó. Ô jovem, você casou? Aí ele vai responder sim. Pô, que milagre! Se ele for cristão de verdade, ele vai dizer para você, não é milagre não. Isso é princípio, louvado seja o nome do Senhor. Porque eu esperei no Senhor, eu orei, e eu não fui atrás aonde, louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que não tem mulher de Deus. Uma vez um jovem chegou para mim e falou assim, pastor, eu estou orando para arrumar uma namorada. Estou orando, pastor. Estou orando. Só que ele falou assim comigo, e parece que Deus ouviu minha oração. É mesmo, irmão? Ele parece que Deus operou um milagre. Opa, milagre? Ué. Aí ele falou, eu estava num determinado lugar e eu vi aquela pessoa, eu olhei para ela e ela me olhou. Eu já logo fiquei com um pé atrás e falei, meu irmão, o que você estava fazendo lá, rapaz? Você está orando a Deus e vai buscar uma namorada no baile? Isso vai dar ruim, irmão. Ah, mas se é Deus, Ele vai converter. Eu falei que se é Deus, rapaz, o que Deus vai estar fazendo lá, rapaz? Cadê o princípio? Cadê? É a mesma coisa, irmão, um jovem que tem princípio bíblico e você chega para ele, ele comprou um carro novo, louvado seja o nome do Senhor, e você fala para ele, ó, Deus abençoou com um milagre. Ele vai dizer assim, não, isso não é milagre, é princípio. A palavra do Senhor me ensina a acordar cedo para trabalhar, e a não botar a mão nas coisas de ninguém, e a não cobiçar nada que é dos outros. É princípio. Louvado seja o nome do Senhor. E aí vai o grande mistério. Deus quer usar as pessoas de princípio para operar milagre na vida de quem ele não tem, para que a glória dele seja manifesta. Você está entendendo, irmão? Você está entendendo? Olha só, presta atenção. Quantas vezes vocês viram os discípulos operando milagre na vida das pessoas? Várias. Mesmo sem eles terem pedido para Jesus ensinar, a Bíblia diz que Pedro, uma certa vez, ele passava na porta do templo, ele subia para orar, e ali havia um coxo, e olhou para ele pedindo, louvado seja o nome do Senhor, uma esmola. Ele vai dizer, olha, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. Mas agora, você já viu, louvado seja o nome do Senhor, alguém operando um milagre na vida de Pedro? Não. Pedro não tinha tempo, porque ele era perseguido, irmãos. Não. Louvado seja o nome do Senhor, não. Mas Pedro, ele tinha uma coisa, ele tinha princípios. Os milagres, eles seguem os princípios. Se não tiver princípio e milagre, é perigoso, louvado seja o nome do Senhor. É perigoso a pessoa desviar, sabia, irmão? Sabe por quê, irmão? Quem não é firmado na palavra, porque não tem princípio, quando vem uma desilusão, quando vem uma palavra que ela não gostou, que ele não gostou, a primeira coisa que pensa é abandonar a igreja. É abandonar Jesus, é ir embora. Louvado seja o nome do Senhor. Primeira coisa. Mas quando ela está enraizada, ou ele está enraizado na palavra do Senhor, porque tem princípio, não. O Espírito Santo não deixa que ela vá. Pelo contrário, ela convence. Ele convence. Ele doutrina. Irmão, eu não acredito nesse negócio que eu tenho visto no Brasil, de igreja que não tem doutrina, não tem estudo bíblico, não tem. Não tem pregação de arrependimento, não tem pregação de salvação. Que igreja é essa, irmãos? Que pode tudo? Que igreja é essa? Igreja sem princípio? Essa não é a igreja de Cristo. Apóstolo Paulo, ele disse, louvado seja o nome do Senhor, que se alguém quisesse lançar outro fundamento sobre aquele fundamento que já estava posto, que é o de Cristo Jesus, que morreu pelos nossos pecados, esse seria anatema, ou seja, maldito. É o que estão fazendo principalmente no Brasil. Principalmente. Sabe por quê, irmão? Quer saber quem é cristão de verdade? E quem tem o Espírito Santo? Ele é rejeitado. Ué, pastor, que é isso? Então, se eu servir a Deus com princípio, eu vou ser rejeitado? Sim. Sim. Mas
que não? A Bíblia vai dizer aqui no começo do capítulo 1 que, tendo Jesus Cristo sido assunto ao céu, ele foi recebido aonde, irmãos? Em cima. Louvado seja o nome do Senhor, né? A Bíblia diz que ele foi recebido em cima. Agora, enquanto ele estava embaixo, ele chegou em Gadara e ele foi rejeitado. Sabe por quê? O pessoal de Gadara estava querendo dizer assim para ele: você não pertence a nós. Você, Jesus, não é daqui. Ele foi pegar na sinagoga e os fariseus disseram para ele: olha, você não é daqui. Não. O seu lugar não é aqui. Não. Louvado seja o nome do Senhor. Ele foi pregar para os judeus e eles disseram: ei, aqui não. O seu lugar não é aqui. E não era mesmo. Porque aquele que é de cima pertence ao que está em cima. É superior ao que está embaixo, irmãos. É por isso que nós precisamos do Espírito Santo. Porque ele foi enviado aonde, irmão? De cima. Tudo aquilo que é daqui de baixo tende a nos puxar para baixo. Mas o que é de cima tende a nos levar para cima. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que o apóstolo Paulo ele diz que nós cristãos não temos residência fixa aqui, não. Não. Essa não é a nossa pátria, não. Nós esperamos uma pátria, louvado seja o nome do Senhor, que é de cima, uma pátria celeste, uma pátria superior a essa. Você está entendendo, irmãos? Só que, o que acontece? A rejeição, ela implica, louvado seja o nome do Senhor, no sentido de que alguém impõe uma verdade sobre a outra. Ó, vamos voltar novamente ao Antigo Testamento. Quem era Elias para Jezabel? Era o perturbador de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Ele era perturbador de Israel. Mas para Deus ele era o quê? Profeta, homem de Deus, usado pelo Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, o próprio Filho de Deus, para os fariseus, sabe o que ele era? O endemoniado. E por isso eles o rejeitaram. Quando a Bíblia diz que o Espírito desceu no dia de Pentecostes sobre aqueles homens, a primeira coisa que Pedro fez foi dar um salto para fora e começar a pregar, louvado seja o nome do Senhor, a respeito da promessa. E ele vai dizer: esta é a promessa que Deus de antemão deu aos profetas. Falou por intermédio de Joel que o Espírito viria sobre toda a carne, nos vossos filhos, vossas filhas. E ele vai dizer: olha, e aquele ao qual estava no meio de vocês, e vocês crucificaram. Ele vai começar a falar, louvado seja o nome do Senhor, sobre o ato que eles fizeram de rejeição de Jesus. Eles estavam rejeitando a salvação deles. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho o costume de dizer, aonde eu congrego, que Jesus Cristo, ele não nos impõe a fazer nada que ele não tenha feito. Tudo que Jesus ordena a mim e a você a fazer pelo Espírito Santo é porque ele fez, ele teve que passar, ele nos deu um exemplo. Quando ele diz assim: ó, aquele que quer vir após mim, tome a tua cruz, nega a si mesmo e venha após mim. Ele tomou a cruz, ele negou a si mesmo, ele foi para o madeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que eu vejo hoje, irmão? Tem um povo por aí cheio de muito mimimi, irmão. Não pode nem tocar. Irmão, se prepara, irmão, se prepara. Louvado seja o nome do Senhor. Tem muita gente profetizando aí que vai melhorar ele. A Bíblia não diz que vai melhorar coisa nenhuma. Não, não vai melhorar. Conselho, louvado seja o nome do Senhor, de pastor e de homem de Deus: se apega com Deus. Se apega com Deus. Porque há de ser que ainda no Brasil há de chegar uma perseguição, pastor. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque tem muita gente dispersa. Muita. Que não está levando a palavra de Deus a sério. Para que essa palavra chegasse até nós, louvado seja o nome do Senhor, houve derramamento de sangue. Primeiro de Cristo Jesus
profetas, depois de Cristo Jesus, depois dos apóstolos, e continua tendo até hoje nos lugares onde os cristãos são rejeitados, como Jesus foi. Sabe o que eu vejo hoje? Uma geração que quer agradar a Deus e o mundo. Não tem como seguir os princípios de Deus e agradar o mundo. Não tem. Não tem. Se engana quem pensa que tem. E se tem alguém vivendo assim, é por falta do Espírito Santo, porque Jesus disse que ele convence o homem de que é irmão, do pecado, da verdade, da justiça e do juízo. Louvado seja o nome do Senhor. Do pecado, da justiça e do juízo, porque ele é a verdade, irmãos. Eu olho para a Bíblia, irmãos, e vejo que quando Pedro ele começou a falar com aqueles homens que viviam ali na província, presta bem atenção, irmão, todos esses homens aqui, desses lugares que estavam aqui, eles eram tementes a Deus, a Bíblia diz. Louvado seja o nome do Senhor. Mas existe dois tipos de temor, irmãos. Existe o temor inconsciente e o temor consciente. O temor inconsciente é quando você encontra com um incrédulo lá fora e você pergunta assim para ele: você acredita em Deus? Ele fala: é lógico. Aí eu, como não posso deixar passar a oportunidade de evangelizar, eu falo: pois bem, a Bíblia diz que até os demônios creem e estremecem. Irmão, você não pode perder a oportunidade. Pode. Sabe por quê, irmão? Tem muita gente por aí passando mão sobre o pecado e fazendo, sabe o que? Lançando uma grande maioria de pessoas no inferno. Porque não tem coragem de pregar o evangelho com verdade, com medo de fazer inimizade. Ei, nós não estamos aqui para ser aceito, não! Nós estamos aqui para ser sim rejeitado. A Bíblia diz que Jesus foi rejeitado, Pedro foi rejeitado, João foi rejeitado, Paulo foi rejeitado. Você quer ser aceito? Eu vou querer ser aceito para ganhar popularidade na mídia, para ganhar seguidores? Não! Não! Pelo contrário, eu tenho que querer buscar Jesus, porque Ele é o único que pode salvar a minha alma. Eu tenho que querer receber essa promessa do Espírito, porque sem o Espírito eu não posso entrar lá em cima. Não, irmãos, eu não posso. Eu não posso fazer parte do que está em cima se a minha vida ainda está presa aqui embaixo. Agora, o mais interessante que eu acho, irmãos, é que depois de ter rejeitado Jesus em Gadara, ter rejeitado Jesus nas sinagogas, em todo o tempo israelita ali, ele foi rejeitado. Não serve para mim. Está entendendo? Jesus, seus princípios não servem para mim. Não. Aí sabe o que aconteceu? Irmãos, crucificaram Jesus e colocaram ele dentro daquela túmula, achando o seguinte: olha, você não é bom para nós, então fique aí. Louvado seja o nome do Senhor. Só que Jesus Cristo, como não é daqui de baixo, como não era daqui de baixo, como não era de Gadara, como não era da sinagoga, ele também não coube naquele túmulo, porque no terceiro dia ele subiu ao céu. Quem está entendendo isso, irmãos? Assim vai ser também na minha e na tua vida, irmãos. Mas para isso eu tenho que crer na promessa. Eu tenho que querer ser cheio do Espírito Santo. Mas para isso eu começo com o que, irmão? Princípios. Louvado seja o nome do Senhor. O princípio não pode ser mais do Sérgio, não pode ser mais do Moisés, não pode ser mais do Micael. Esses princípios têm que partir de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Sabe o que acontece, irmãos? Uma coisa que me desperta muita atenção. Uma certa feita, Jesus Cristo ele foi indagado por um religioso da seguinte forma: olha, Senhor, qual é o grande mandamento? E ele disse: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, de todo o teu corpo, alma e espírito. Louvado seja o nome do Senhor. E ao próximo como a ti mesmo. É o que a gente mais ouve falar, não? A Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E aí você vai lá e tira até a roupa do próprio corpo para dar ao irmão. Mas aí se você fica nu, louvado seja o nome do Senhor, você não está cumprindo o mandamento, pastor. Por quê? Porque a Bíblia diz:
Amarás o próximo como quem? A ti mesmo. Cuide de você, que você vai ter condição de cuidar de alguém. Tenha princípio em você para você poder ensinar princípio a alguém. Tenha pudor em você para você poder ensinar pudor a alguém. Se vista bem em você para você poder falar de vestir bem alguém. Louvado seja o nome do Senhor. Você está entendendo, irmão? Princípio. E aí, irmão, presta atenção. Quando Jesus Cristo falou a respeito de corpo, alma e espírito, o que nós entendemos? É como se fosse a trindade do homem. Não é assim, irmão? Deus em tudo ele colocou semelhança. Como ele é Pai, Filho e Espírito Santo, você é corpo, alma e espírito. O que é o espírito? O espírito é aquilo que Deus deu e que é casa para que habite o Espírito Santo. O Espírito Santo quer habitar no espírito do homem. A alma, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, ela é conhecida como o vem, né? Vontade, entendimento, louvado seja o nome do Senhor. Vontade, entendimento e emoções, louvado seja o nome do Senhor. Vontade, entendimento e emoções, louvado seja o nome do Senhor. E o corpo é a carne. Quando Jesus Cristo ele disse que os discípulos deviam vigiar e orar, porque o espírito está pronto e a carne é fraca, entre o espírito e a carne existe a alma, existe as tuas e as minhas vontades. E se eu não controlo as minhas vontades, sabe o que acontece? Eu começo a ceder a carne. E se eu cedo a carne, o espírito não desce para habitar no meu espírito. É simples, irmão. Você está entendendo, irmão? É simples. O que eu preciso fazer, irmão, para ser cheio do Espírito Santo? É deixar o meu desejo de lado. É deixar minha vontade de lado para viver a vontade de Deus. Fique de pé em nome de Jesus, irmãos. Fique de pé. Como eu queria, irmãos, como eu queria que mais pessoas pudessem ouvir essa mensagem. Como eu queria, irmãos, que essa mensagem chegasse a mais pessoas que carecem de teu Espírito Santo. Pastor, isso é possível? Como é que eu faço? Eu corro ali na rua e chamo as pessoas? Não. O que você ouviu de mim, como disse Jesus aos discípulos, o que você ouviu de mim, diga aos outros, louvado seja o nome do Senhor. Leve a palavra aos demais, para que mais pessoas venham se converter, venham crer no Cristo que eu e você servimos. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar em nome de Jesus. Eu já estou encerrando. Eu quero saber se você quer mesmo ser cheio do Espírito Santo. Eu quero saber se você depende de ser cheio do Espírito Santo. Porque isso é necessário para mim e para você, irmãos. No tempo ao qual nós estamos vivendo. No tempo ao qual verdadeiramente, irmãos, muitos têm apostado da fé. Têm deixado de servir a Deus, irmãos. E se entregado a fábulas, a genealogias intermináveis, como disse Paulo a Timóteo. É necessário que se haja um reavivamento, irmão. E não tem reavivamento se não for na palavra, se não for proveniente do Espírito Santo, irmãos. Feche teus olhos comigo e ora.